Fala galerinha, nós vamos fazer agora um texto, na verdade é um texto com várias questões da OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática, que é de raciocínio lógico, não é? E a ideia é fazer todas as questões desse texto nesse momento. A OBI 2003, o texto é No País das Maravilhas. Diz assim, ó, uma companhia de teatro está iniciando os ensaios para uma nova versão de Alice no País das Maravilhas. 8 meninas, Lia, Mel, Nanda, Olga, Pilar, Ruth, Sara e Tina, disputam o papel de Alice e vão realizar um teste para determinar qual é a escolhida. Os testes com duração de 1 hora serão feitos de segunda a sexta-feira, em 2 horários, 8 e 9 horas. Uma menina será testada por vez, mas nenhuma menina será testada no horário de quarta-feira, 8 horas. Já é uma informação importante, já tem várias informações aí nesse texto. Ó. Pois já há uma reunião do resto do elenco marcado para esse dia e horário. As seguintes condições devem ser obedecidas. Ó, pelo texto, eu já consigo tirar algumas informações antes de ir para as nossas regras. Qual a informação? Ó? Eu tenho Lia, Mel, Nanda, Olga, Pilar, Ruth, Sara e Tina, são 8 pessoas. Nenhuma menina será testada no horário de quarta-feira, às 8 horas, porque nesse horário, não sei se vocês leram aí, mas vai ter uma reunião. E segunda-feira até sexta-feira são os dias que nós vamos ter da semana. Agora nós vamos para as regras, ó. E tem mais outra observação do texto. Em 2 horários, de 8 às 9. Isso é importantíssimo, porque a gente vai montar a nossa tabela colocando 8 e 9 horas e colocando de segunda a sexta-feira, certo? Agora vamos para as regras do nosso texto. A primeira regra diz assim, ó. Sara é testado terça-feira às 9 horas. Ou coisa boa, a gente já consegue colocar uma pessoa no nossa tabela lá. Pilar deve ser testado em algum momento antes de Nana. Olga deve ser testada no mesmo dia que Mel. Se, ó, só tem um se aí, tem que ter muito cuidado. Se Lia é testada às 8 horas em algum dia, então Ruth é testada às 8 horas em 8 dias. Se Lia é testada às 8 horas, então a Ruth também é testada às 8 horas. Tem que ter cuidado com esse se aí, ok? Vamos seguindo. Agora vamos para as nossas questões. A questão 19 diz assim, ó. Qual das alternativas seguintes poderia ser uma lista completa e correta das meninas testadas no horário das 8 de segunda a sexta-feira? Sempre essa primeira questão ela é primordial para você ir fixando as regras que ele foi dando. Vamos lá. Ó. O item, as regras, sempre fixar as regras. Ó. Como eu não tenho como voltar, a gente ficar indo e voltando, vai ficar muito cansativo, eu já coloco as regras aí para você. Ó. Então, o item A, Olga, Nanda, nenhum, Pilar e Tina. Por que esse não pode ser o item correto? Pela regra 2, diz que Pilar tem que vir antes de Nanda. E aqui, ó, a Nanda tá vindo antes de Pilar, ó. Então já não pode. Então o item A é falso. O item B, Lia, Tina, nenhum, né? Quarta-feira, né? Pilar e Ruth. Não pode pela regra 3. O que é que diz a regra 3? Olga deve ser testada no mesmo dia que Mel. Então, ó, se não está aparecendo nem Olga e nem Mel, então elas não estão sendo no mesmo dia 8 e 9 horas. Entenda, era para ter pelo menos uma das duas aí, certo? O item 6 diz assim, Olga, Pilar, nenhuma, Lia e Nanda. A alternativa C não pode ser, porque se Lia é testada às 8 em algum dia, então Ruth é testada às 8 em outro dia. E nesse caso, ó, a Lia está sendo testada às 8. Então a Ruth também era para estar nas nossas alternativas e ela não está. Então não é a alternativa C. Esse texto é um pouco complicado, certo? Vamos devagar. O item D, Ruth, Tina, nenhum, Pilar e Mel, que nesse caso aí não interfere em nenhuma regra, então já sei que é a alternativa D. Logo, eu vou para a alternativa E e vamos saber por que não é a E, certo? A E não é porque Og e Mel tem que ser no mesmo dia e elas estão no mesmo horário, então logo elas estão em dias diferentes. Então não pode ser. Então a alternativa correta, alternativa D, dessa nossa primeira questão. Alternativa D aí para vocês. Agora vamos para questão 20. A questão 20 diz assim, ó. Se Nanda é testada na sexta-feira, às 8 horas, qual é o dia e horário mais tarde na semana em que Mel poderia ser testada? Bom,
eu coloquei aqui, se você prestar atenção, é o que nós temos hoje, não é? Quarta-feira não tem ninguém e Sara, terça-feira às 9 horas. Pelas nossas opções, nós temos quinta-feira às 9 e sexta-feira às 9, não é? E aí ele quer saber qual mel poderia ser testada. A Nanda está na sexta-feira, não é? E aí, ó, o que que acontece? Eu vou colocar uma opção aqui que nós podemos montar. Por que que não pode ser na sexta, né? Mel? Porque a Mel tem que estar no mesmo dia de yoga, então eu elimino o item D. E aí eu vou para o mais tarde possível. Depois do item D, que é sexta-feira, 9 horas, o mais tarde possível é quinta-feira. E aí eu vou tentar montar colocando Mel quinta-feira às 9 horas. E eu consigo fazer isso, ó. Olga e Mel e montar toda a estrutura colocando todas as condições. Logo, a alternativa da questão 20, alternativa C. Beleza? Então, essa também é uma questão que você tem que montar. A dica que eu dou é quando você está lá na prova fazendo, você vai ter um espaço, então deixa anotado essa tabelinha aqui, porque essa tabelinha pode ser que ajude em outra questão, certo? Então, vamos para a questão 21 agora. Na 21 diz assim, ó, se Tina e Nanda são testadas em algum momento antes de Sara, qual das seguintes alternativas não pode, tem que ter cuidado com isso aqui, ó, não pode, certo? Não pode ser verdadeiro, ele quer alternativas falsas. Lembrando, não é necessariamente falso, é uma que não pode ser, por isso que eu tenho que olhar item por item, porque não é necessariamente falsa, é uma que pode ser. Então nós vamos ter que analisar item por item. Aqui as nossas regras, nós vamos precisar das nossas regras. O que nós temos, né? Quarta sem Sara na terça. Então vamos lá. Ó. Há 3 horários no começo das semanas de Sara, que é o horário desse, ó. O segunda-feira 8, segunda-feira 9 e terça-feira 8. São os 3 horários antes de Sara. Se Nanda será testada em um deles, Pilar também será, né? Então, é a regra 2, ó. Pilar antes de Nanda. Logo, os 3 primeiros horários da semana serão ocupados em alguma ordem por Tina, Pilar e Nanda, que é o que nós vimos agora a partir que eu acabei de falar anteriormente, não é? Então, a alternativa que falam desses é a alternativa C, que diz assim, ó, Lia é testada quarta-feira às 9 horas. Porque ó, apenas quinta e sexta que tem horário disponível de 8 horas aqui, ó, quinta e sexta-feira. Pela regra 4, a regra 4 que diz se a Lia tem que estar às 8, então a Ruth tem que estar às 8, logo só torna impossível obedecer à regra 3. Então, a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Na questão 22 diz assim, ó. Se Nanda e Olga são testadas em algum momento antes de Tina, qual é o dia e horário mais cedo na semana em que Tina pode ser testada? Bom, então vamos lá. Ó. As regras, nunca esquecemos das regras. Primeiro passo, Olga e Mel ocuparão um dia para serem testados, pela nossa regra 3. Ó, Olga e Mel devem ser testados no mesmo dia. Eu acho que já está dando para fixar, por isso que é muito importante a primeira questão após o texto. Depois, ó, somando Pilar pela regra 2 e Nanda, já são 4 horários, porque eu estou colocando 4 pessoas. Entretanto, Sara precisa ser testada terça-feira, pelo que nós já sabemos, às 9 horas, resultando na ocupação dos seguintes horários. E aí nós temos isso aqui, né? Segunda-feira, 8 horas, segunda-feira, 9 horas, terça-feira, 9 horas, quarta-feira, 9 horas. O primeiro horário disponível para a Tina vai ser justamente o horário que sobrou, que é Tina, vai ser quinta-feira. Nós colocamos todos esses horários e aí sobrou somente a Tina para ser colocada na quinta-feira. Ok? Então, alternativa correta da 22, alternativa A. Beleza? Vamos continuando. Ó. Na 23, assim, ó. Se nenhuma menina é testada na quinta-feira às 8 horas. Então, já elimino, além da nossa quarta-feira, 8 horas, eu vou eliminar quinta-feira às 8 horas. Qual das seguintes alternativas poderia ser verdadeira? Novamente, quando vem a palavra poderia, aí eu vou ter que ficar analisando alternativa por alternativa, ok? As nossas regras. Primeiro, Lia é testada terça-feira, 8 horas, e Nanda é testada sexta-feira, às 8 horas. Por que é falso?
Pela nossa regra 4 aqui, ó. Regra 4 diz, se Lia é testada às 8 horas, então Ruth é testada às 8. Mas aqui diz, ó, Ruth deve ser testada na segunda-feira às 8 horas. Logo, não há nenhum dia para 8 horas livre. Porque lembra que eu estou eliminando quarta e quinta de manhã. Então, não sobra nenhum dia para 8 horas livre. Então, não vou conseguir colocar nem Og nem Mel. Então, alternativa falsa. O item B diz assim, Nanda é testada em algum momento antes de Sara e Pilar é testada em algum momento após Mel. Essa também é falsa porque Mel e Yoga, pela nossa regra 3, tem que ser no mesmo dia. Logo, terça-feira às 8 horas é o primeiro horário que a Pilar vai ter que estar. E pela regra 1 e 2, Nanda não pode ser testada antes de Sara. Ela não pode ficar antes de Sara. Alternativa 6, assim, ó, Pilar é testada segunda às 9 e Nanda é testada sexta às 9. Também é falso, por causa da regra 3, né? Também não daria certo. Alternativa D, Lia é testada terça-feira, 8 horas e Yoga é testada em algum momento antes de Ruth. E aí eu consigo montar uma estrutura para isso, não é? Sendo Lia Lia terça-feira e Olga também testada antes de Ruth. Ficaria mais ou menos assim, ó. A Lia ficaria terça-feira, Olga testada em algum momento antes de Ruth. A Olga ficava na segunda e a Ruth na sexta. E todos os outros, Olga e Mel, no mesmo dia, obedeceríamos todas as regras que nós temos. Lembrando, se Lia é testada às 8 horas, então Ruth é 8. Então, se a Lia está 8, a Ruth também vai estar 8 horas. Certo? E a nossa alternativa é Pilar é testada 8 horas e Lia é testada 8 horas. E aí diz assim, ó, contando com o horário das 8 em que Ruth... Nós já sabemos que é a alternativa D, mas vamos entender por que não é a E. Contando com o horário das 8 em que Ruth deve ser testada, né, ó, regra 4, se está 8, 8, são 5 horários das 8 horas bloqueados. Logo, não sobe nenhum dia para Mel ou a Olga entrar, que justamente é a regra 3. Então, alternativa correta, alternativa D. Vamos para a nossa última questão, que diz assim, ó. Questão 24. Se Ruth é testada na quinta-feira, 8 horas, e Tina é testada na sexta-feira, 8 horas, qual das seguintes alternativas poderia ser verdadeira? Vamos lá. Novamente, se poderia, esse texto é difícil, eu enfatizo, ele é um pouco mais complicado, porque você tem que ficar analisando de item por item. Eu tenho certeza que você vai perder um bom tempo fazendo ele, mas se você souber fazer esse texto, você está um caminho bem andado, certo? Diz assim, ó, nós temos aí a nossa montagem, né? Ruth e Tina, 8 horas, uma na quinta, outra na sexta, e a Sara pela nossa regra 1. O item A, Olga é testada em algum momento após a Sara. Por que é falso? Porque a Olga, pessoal, tem que estar junto da Mel, e o único espaço que eu tenho é na segunda, para colocar a Olga em Mel, ok? Então já é falso aí a alternativa A. Vamos para B. Lia é testada quarta-feira às 9 horas. E aí eu consigo montar, ó. Lia quarta-feira às 9 horas. Fica Og e Mel, ok, ó. Se Pilar tá às 8, pela regra 4, a Ruth tem que estar às 8. Então conseguimos montar a alternativa correta B. Vamos entender por que não é os outros itens. Nanda é testada na terça-feira às 8 horas. Já vimos que não pode pela regra 2, porque se Pilar deve ser testado na segunda-feira. Logo, não sobe nenhum dia livre para colocar Nanda e Mel. Não tem espaço para colocar Nanda e Mel. Sempre Nanda e Mel, não, desculpa. Olga e Mel. Olga e Mel sempre vai ter que ficar na segunda, porque elas têm que estar no horário livre no mesmo dia, 8 e 9 horas. Tanto faz ser Mel 8 e Olga 9 ou vice-versa. Alternativa D. Lia é testada na segunda-feira às 9 horas. Com a segunda-feira ocupada, aqui que vai estar Olga e Mel, não sobra nenhum dia livre para a regra 3. Né? Ser obedecida se a Lia estiver na segunda-feira. Não pode, só pode ter Olga e Mel na segunda-feira. Eu acho que você matava os itens todinho nessa condição aí da Olga e Mel.
E, para finalizar, Olga e Nanda são testados em dias consecutivos. É falso porque segunda-feira é o único dia em que os dois horários livres, novamente, né? Olga e Mel. Logo, o teste de Nanda deveria ser terça-feira às 8 horas, mas desobedeceria a regra 2, Pilar antes de Nanda. Então, alternativa correta, alternativa B. Esse foi o nosso teste da OBI, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Sou o professor Carlos Alex e até a próxima.